Olá pessoal, eu venho aqui dar uma palavrinha com vocês sobre minha última leitura, que foi um livro sobre Spinoza, de um autor português muito interessante. Ele tem outros títulos, mas realmente eu achei um livro assim muito bem feito, muito bem embasado na própria filosofia de Spinoza. O autor é José Rodrigues dos Santos e o livro é O Segredo de Spinoza, publicado pela editora Planeta, né? Essa me parece que é a edição brasileira do livro. Editora Planeta, O Segredo de Spinoza. Ele tem umas 500 páginas, mas vale muito a pena, né? Porque a doutrina de Spinoza, a filosofia de Spinoza é difícil, né? Como eu já disse em outro vídeo, Spinoza diz que ele procede à maneira dos geômetras. Então ele tenta demonstrar suas proposições sobre Deus, sobre a ética, sobre a felicidade, né, com umas definições lógicas, uns silogismos, né, sempre com essa inspiração da matemática e da geometria, que era relativamente frequente nos filósofos da Idade Moderna, não é? Muito impressionados com os progressos que vinham sendo feitos nas ciências por cientistas e filósofos, né? Como Galileu, como Copérnico, Newton, né? Então havia por parte dos filósofos, né, e dos estudiosos das humanidades, ali nas ciências sociais nascentes, havia essa vontade de enunciar verdades sobre a moral, sobre a política, sobre a filosofia, com uma objetividade semelhante àquela das ciências naturais. E isso vai ter uma relação com o positivismo científico, digamos assim, do século XIX, né? Então esse livro é muito válido. No final o autor coloca uma nota final de umas 15 páginas, onde ele demonstra um conhecimento filosófico muito grande e mostra toda a influência de Spinoza nos filósofos que o sucederam, né? E a importância de Spinoza. Eu já li, né, alguns livros de Spinoza, do próprio Spinoza. Então eu li a Ética. Nós temos essa edição brasileira aqui da editora Autêntica. Esse seria o livro mais conhecido, principal de Spinoza. Não é uma leitura fácil. Por isso, às vezes, eu acho que um livro sobre o autor ajuda, né? E esse livro do José Rodrigues dos Santos, ele é, de alguma forma, didático sobre o pensamento de Spinoza, sobre a questão de Deus, como e por que foi revolucionário o pensamento dele, e sobre as questões da religião também, que eu vou falar agora nesse vídeo com mais detalhe. Uma boa parte desse da Ética eu li em francês, uma edição aqui da Gallimard, não é? Esse livro aqui, A Ética. Comprei depois já da leitura do Rodrigues, comprei um outro livro de Spinoza, sobre o qual ele fala bastante, o Tratado Teológico Político, que é justamente mais sobre a questão da relação entre a religião, né, e o Estado. E Spinoza surge como um grande precursor da liberdade de religião, eu diria da laicidade do Estado, né? Antes de Locke, por exemplo, Locke vai ser influenciado por ele no seu livro sobre a tolerância religiosa. Então Spinoza surge realmente como um grande herói da filosofia moderna,
não é, das liberdades contemporâneas, digamos assim. E esse livro é importante, o Tratado Teológico Político, que eu adquiri, ainda não tirei o plástico. E ainda, aqui mais para mostrar uma foto do filósofo, que era um desenho, né, que era de origem portuguesa. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então ele tinha a tez mais escura, né, e esses cabelos pretos longos, um bigode fino, que não aparece nessa imagem, mas diferente, digamos assim, do biotipo dos holandeses, onde ele nasceu, né? Então ele era de origem portuguesa, um judeu português que emigra a família dele para a Holanda, e ele nasce em Amsterdã. E aqui alguns livros sobre Spinoza. Nós temos Marilena Chauí no Brasil, que é uma grande conhecedora de Spinoza, e o livro que eu tenho dela aqui é um livro muito simples, pequenininho, Spinoza, uma filosofia da liberdade, e ela adota essa grafia do nome dele com E, né? Spinoza, que eu não uso, eu uso com S, mas até fico tentado a adotar a partir de agora para destacar, não é? O nome é de origem espanhola, apesar dele ser português, mas de qualquer forma eu acho que destaca mais a sua origem ibérica, né? Que deve ser relembrada, a sua ligação com Portugal. O seu pai era português, então é de ser lembrada, né? Então, Spinoza, uma filosofia da liberdade, de Marilena Chauí, editora moderna. Eu li esse livro em francês, Frédéric Lenoir, O Milagre Spinoza. Eu já vi que ele foi publicado em português, não sei qual é a editora. Uma filosofia para iluminar nossa vida. Eu li em 2018 esse livro, numa viagem que fiz à Europa. Lembro aqui, eu lendo e me encantando com o livro, numa viagem de trem. E por fim, um livro daquele neurocientista famoso, português também, acho que radicado nos Estados Unidos, não tenho certeza, Antônio Damasio, que já escreveu sobre Descartes, né? O erro de Descartes, e aqui ele fala Em Busca de Spinoza, Prazer e Dor na Ciência dos Sentimentos. Porque Spinoza, não vou falar disso aqui, mas Spinoza tem toda uma parte da sua obra na Ética, em que ele fala dos afetos humanos, né? Então é muito interessante, e ele desperta interesse nos psicanalistas, porque tanto ele desconfia da liberdade, do livre-arbítrio humano, né? Então ele insiste que muitas vezes nossas ações, nossas emoções até são causadas de forma determinística, sem nossa escolha, e isso, claro, tem uma relação com a psicanálise, quando ela fala do inconsciente. Então Freud presta o seu tributo a Spinoza em algumas passagens, como muitos outros autores também, né? E Spinoza fala dos afetos. Os afetos básicos do ser humano para Spinoza são a alegria, a tristeza e o desejo, né? E daí ele vai definindo os outros sentimentos, como o amor, por exemplo, como sendo a alegria que é causada por uma causa externa, o ódio como sendo a tristeza causada por uma causa externa, e aí por diante, né? Um filósofo então que fala dos afetos e da importância dos afetos. O que eu gostaria de tratar aqui com vocês, então, dessa vez,
não é sobre a filosofia de Spinoza, nem na sua parte sobre Deus, né? Eu já falei disso no meu Instagram, talvez aqui no YouTube também, quando falei sobre a frase de Einstein, de que acreditava no Deus de Spinoza, né? Não no Deus da Bíblia, mas no Deus de Spinoza. E há uma peça em São Paulo que vira e mexe volta, né, aos palcos, entra em cartaz, cujo texto é do desembargador aposentado Regis de Oliveira, um amigo, e a peça vale muito a pena, se chama O Deus de Spinoza. Também não vou falar dessa parte dos afetos e vou falar um pouquinho sobre essa questão da liberdade de religião, que fica muito em evidência nesse livro que eu acabo de ler, nessa biografia. Repetindo, José Rodrigues dos Santos, O Segredo de Spinoza, editora Planeta. Então, eu quero justamente destacar, né, que Spinoza, ele vai falar sobre a liberdade de religião, a liberdade de pensamento, e vai dizer que a religião, os religiosos não deveriam se intrometer no desenvolvimento da ciência e nem na política. E isso é muito novo para a época, né? Nós estamos em meados do século XVII, né? Vocês sabem que a reforma protestante, ela acontece no século XVI, início do século XVI, né? E é ela que cria, né, um primeiro movimento, digamos assim, de pluralismo religioso. Mas durante toda a Idade Média, nós tivemos uma coisa monolítica em termos de religião, né, que a gente às vezes não consegue entender. Me esperem um minuto. Então a Idade Média, ela é marcada né, vamos dizer assim, pelo dogmatismo, né, católico, da Igreja Católica, e enfim, isso a gente conhece muito bem, mas isso estava muito vivo ainda no século XVII, no século XVIII, né, no século XIX, né, ainda nós vamos ver na obra de Nietzsche, né, como ele investe contra a moral religiosa, contra o próprio cristianismo. E justamente Spinoza, ele começa a se questionar sobre o caráter divino da Bíblia, né, como devia ser a interpretação bíblica. E ele acaba ainda jovem sendo excomungado dessa comunidade judaica portuguesa que vivia em Amsterdã. Ele é julgado, né, por digamos, um tribunal religioso dos judeus portugueses de Amsterdã, e ele é excomungado, né? Ele sofre um xerém, que era a excomunhão judaica, muito rigorosa. Ele não poderia mais ter contato com nenhum membro da nação, que era, entre aspas, essa comunidade portuguesa judaica. E nem os membros da comunidade podiam ter contato com ele, nem mesmo seus familiares. Ele ainda tinha irmãos vivos nessa época. Mas Spinoza aceita o xerém, né? E vai continuar seus escritos. Ele desde cedo apresenta uma fragilidade pulmonar, talvez ele tivesse uma tuberculose, ou ele teve um agravamento, pelo menos por uma silicose,
que é um problema nos pulmões causados por partículas, e Spinoza ele se torna polidor de lentes, né? Ele ganha a vida com isso, polindo lentes, lentes para os recém-inventados telescópios, mas acho que também lentes talvez para uso individual, e aquilo, segundo os escritos, lhe causa um mal aos pulmões, né? Mas ele continua, depois da excomunhão, os seus estudos e se aproxima de os círculos protestantes mais liberais, não os calvinistas que eram predominantes ali na Holanda do século XVII, mas outros protestantes mais liberais, né? Nós sabemos que existem, digamos assim, ramos do protestantismo mais liberais que propugnavam pela liberdade de religião já de forma precoce. Então Spinoza ele entra em contato ali com os colegianten, salvo engano, e começa uma troca profícua com essas pessoas, inclusive com o que será o editor de sua obra. Eu não sei como se pronunciaria o nome dele em holandês, né? Mas seria o holandês, me parece que a pronúncia é próxima do alemão, seria Jan Rioiverts, ou Rioiverts, né? Um daqueles com quem ele conviveu e mantinha contato, não é? Meyer, Jarig, Rude, Oldenburg, que irá morar na Inglaterra, De Vries, que era um holandês, De Vries, parece francês, mas não é. Adrian Koerbagh. Adrian Koerbagh é um médico importantíssimo, considerado um dos pais do iluminismo. Eu não conhecia a história dele. Segundo Rodrigues, ele morre numa cadeia em Amsterdã, na Holanda, justamente por causa dos seus escritos considerados heréticos. E é a morte de Koerbagh, o Koerbagh, que provoca muito da reflexão de Spinoza sobre a liberdade de religião, né? Porque Koerbagh é condenado por conta de um livro que foi impresso sem o nome dele, de forma anônima, mas os calvinistas consideraram que ele era o autor, né? Tanto é que depois, quando Spinoza publica o tratado, que é a Ética, só vai ser publicada depois da morte dele, segundo Rodrigues, porque ele tinha medo do que aconteceria com ele com a publicação da Ética, né? Mas o Tratado Teológico Político ele publica ainda em vida e publica sem o nome dele e sem o nome do editor. Então, eu queria justamente destacar, por um lado, que a Holanda do século XVII, dos anos 1600 até 1700, né, é uma sociedade pujante, né, em termos econômicos. Isso a gente sabe bem. É nesses anos que a Holanda domina uma parte do território brasileiro, em Pernambuco, né, e justamente essa sociedade holandesa no século XVII é considerada muito mais tolerante em termos de religião do que os países em que predomina o catolicismo, por exemplo, né? E justamente ali predomina o protestantismo, né? A reforma protestante. E eu cito 3 filósofos que vão morar
em Amsterdã ou na Holanda durante esse período, para nos mostrar que é realmente um período muito interessante ali da sociedade holandesa. Então, René Descartes, que é uma grande influência de Spinoza, em algum momento Descartes vai ficar em Amsterdã também, salvo engano, né? Mas Descartes era mais velho que Spinoza e, salvo engano, Spinoza nasce em 1632 e Descartes morre em 1650, morre em Estocolmo. Então, Spinoza, que está ali também porque sua família de origem judia, né, judeus, perseguidos pela Inquisição Católica Portuguesa, ela emigra para Amsterdã, junto com muitos outros portugueses, em busca também de uma maior tolerância religiosa, e conseguem viver ali bem, né? E então Spinoza também é um emigrado, digamos assim, em busca dessa maior tolerância religiosa na Holanda. E também, como eu vi recentemente, John Locke, né, que vai ser o pai do liberalismo e que vai se abeberar em muitas das doutrinas de Spinoza, sobretudo nessa parte da tolerância religiosa e do que seria, né, o início ali da concepção da laicidade do Estado. John Locke também vai passar um período na Holanda, salvo engano também em Amsterdã. Spinoza nasce em Amsterdã, mas morre em Haia, pelo que eu entendi aqui do livro, né? Agora, o que eu quero dizer justamente é que há controvérsia sobre o nível de tolerância dessa comunidade holandesa. Talvez houvesse uma maior tolerância, mas havia também traços muito fortes de intolerância religiosa por parte dos calvinistas que ali dominavam, né? Então eu falo isso porque Spinoza, ele não consegue ali publicar os seus livros, né, assumindo o seu próprio nome, e mesmo assim o tratado teológico político é considerado herético por esses calvinistas, né, esses líderes calvinistas, e Spinoza tem medo que aconteça com ele o que aconteceu com o Adrien Feuerbach, que chega a ser preso e morre, salvo engano, na cadeia. Então, havia um limite ali. E vocês sabem que a doutrina de Deus de Spinoza pode ser resumida, né, na frase em latim, Deus sive natura, Deus ou natureza, né? Deus ou natureza. Deus e a natureza se equivalem para Spinoza, e isso é considerado herético, e muitos vão considerá-lo ateu, né? Se Deus é a natureza, Deus não existe como, vamos dizer, essa figura do Criador, né? Onipotente, e, enfim, o Deus mais bíblico, né? Então Spinoza vai ser acusado de ateísmo. E por isso ele se sente ameaçado, tanto já no processo contra Feuerbach, depois, quando ele publica o Tratado Teológico Político, ele não coloca o seu nome. E segundo Rodrigues, que eu já disse que é muito fiel aqui às questões históricas, ele não publica a Ética por medo das represálias. E a Ética vai ser publicada depois de sua morte, em 1670. Ele morre, Spinoza, em 77. Eu vou olhar aqui para não termos erros. Em 77, morre em Haia, nasce em Amsterdã
em 24 de novembro de 1632 e morre em Haia, em 21 de fevereiro de 1677. E a Ética só vai ser publicada depois pelo mesmo editor, Hilverts, que vai publicar, claro, agora com o nome de Spinoza, porque ele está morto, falecido, mas sem o nome dele como editor, né? E a Ética realmente vai ter um poder incendiário, né? E vai logo ser recebido como uma das maiores inovações em toda a história da filosofia. Eu cito como exemplo o filósofo alemão Leibniz, que vai ler e anotar o livro A Ética, né? E vai dialogar com a ética nas suas obras, né? Já considerando Spinoza um grande filósofo. Mas isso tudo mostra, né, que não havia essa tolerância religiosa toda. Então eu quero concluir dizendo que nós vimos aí, né, um exemplo da intolerância religiosa católica. Depois vimos um exemplo da intolerância religiosa judaica, que é o próprio Xerém de Spinoza, e os calvinistas dão exemplo também de intolerância religiosa, né? A história mostra que os protestantes também exerceram, estiveram próximos ao poder político e exercem também, em muitos momentos da história, né, um governo autocrático, né, sem direito à liberdade religiosa e de pensamento por parte das pessoas. E aí eu quero lembrar aqui alguns casos de justamente intolerância religiosa do protestantismo, do ponto de vista histórico, né? Porque o catolicismo com a Inquisição, isso já é bastante conhecido. Mas eu cito, por exemplo, rapidamente aqui, a intolerância religiosa de Calvino, né? Do calvinismo, o próprio Calvino, na Suíça, ele exerce um poder político, digamos assim, e intolerante, né, de imposição de suas ideias e do código de conduta comportamental dos calvinistas, né, na Suíça do século XVI. Então, o pequeno texto que eu peguei aqui como exemplo fala que Calvino, fiscal dos decotes femininos e dos penteados, né? Da existência de um consistório, que é como se fosse um tribunal da Inquisição católico, mas agora dos protestantes, dos calvinistas. E esse consistório é bastante falado nesse livro que eu venho de ler, né? O consistório é que de alguma forma tentava identificar os autores dessas obras para puni-los, né? Para proibir a circulação dessas obras. E esse artigo mostra o consistório atuante na Suíça na época de Calvino. Fala aqui também em um médico considerado herege, né? Que foi Miguel de Servet. Miguel de Servet era um médico espanhol, né? Que tem uma importância muito grande na medicina como um dos descobridores eu vou aqui, eu vi que minha internet caiu, mas eu vou acessar novamente o artigo que eu abri sobre Miguel de Servet, com T no final.
Então, Miguel de Servet minha internet não está funcionando adequadamente. Mas Servet teve uma importância muito grande na descoberta da circulação sanguínea, né? Mas ele acaba condenado pela Inquisição Católica, mas consegue fugir, mas morre queimado pela Inquisição Calvinista na Suíça. Então, Servet vai ser vítima da intolerância religiosa calvinista e vai ser morto na fogueira, tal qual fazia a Inquisição Católica, né? E aqui a internet deu um problema, mas um último exemplo da intolerância religiosa protestante, né, puritana, são as bruxas de Salem, né, já nos Estados Unidos. Também vocês podem aprofundar a pesquisa sobre isso. Então, diante desse mundo de intolerância do século XVII, do século XVIII, né, Voltaire vai se bater muito contra a intolerância religiosa na França. Spinoza é um precursor da liberdade, né, de pensamento, da liberdade de religião, né? E eu diria, embora não se fale nessa palavra aqui, na obra de Spinoza, creio que não se fala ainda em laicidade, né, do Estado, mas certamente ele é um precursor dessa ideia da separação entre a igreja, entre a religião e o Estado, entre a religião e a política, né? Que me parece que é a melhor solução para a liberdade e para a convivência pacífica das pessoas, né? Porque nós podemos ter concepções religiosas muito diferentes, mas nós podemos, né, ter um acordo, digamos assim, de vivermos em paz com essas diferenças, podendo professar a nossa religião, mas sem poder impor a nossa religião e as nossas crenças para os demais, né? Principalmente sem poder impor isso através do Estado, através do poder do Estado. E eu lembro um autor contemporâneo, John Rawls, né, um autor da filosofia política, que vai considerar essa liberdade de religião, né, e a liberdade em geral como o primeiro princípio racional de uma sociedade justa, né? Então, isso tudo para aquilatar a importância de Spinoza, que já ali no século XVII, né, ele escreveu e lutou por isso.